Amados e queridos irmãos, mais uma vez nós estamos juntos e eu venho aqui externar assim uma grande preocupação, que na verdade não é só uma preocupação minha, mas uma preocupação de todos aqueles que verdadeiramente têm consciência de que Deus os chamou para a realização de uma grande obra. E você pode me perguntar, pastor, qual é essa preocupação? A minha preocupação exatamente com a igreja do Senhor, é a congregação do Senhor, a minha preocupação com este arraial de Deus. O que está acontecendo e o que nos deixa mais preocupados? Você pode até perguntar, mas o senhor está preocupado por quê? Veja bem, meu querido, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Estou preocupado e vou te falar por quê. Aqui em 1 Coríntios, aliás, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, Paulo diz o seguinte: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1, quer dizer, 39 varadas, fui 3 vezes fustigado, 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, e ele vai aumentando aí aquilo que realmente ele viveu, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Mas olha o que ele diz no verso 28. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Então veja bem que o apóstolo Paulo está dizendo que além de todos os seus sofrimentos, tudo aquilo que ele passava em prol da causa de Deus, o que mais lhe trazia preocupação e desgaste era a igreja do Senhor. E essa é a nossa preocupação. Por que eu estou falando isso? Queridos, eu estou falando isso por causa da apatia existente nos nossos dias. Essa apatia que está tomando conta daqueles que verdadeiramente diz ser servos do nosso Deus. Essa letargia que está tomando conta dos servos do Deus vivo, essa indiferença para com as coisas de Deus, indiferença, e como se isso fosse normal. Eu tenho falado isso constantemente e muitos me têm tido até como enjoado, insistente ou coisa parecida. Mas o desejo de todos aqueles que são chamados por Deus para o episcopado é que você, meu querido, vá para o céu. Mas para isso há de se tomar uma decisão. Olha o que diz aqui em Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 11. E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos, eu é que tenho que fazer isso, e revistamo-nos das armas da luz. Veja bem o que o apóstolo Paulo está dizendo: o dia está chegando, é hora de despertarmos dessa letargia, é hora de despertarmos dessa indiferença crucial para com as coisas de Deus, dessa ociosidade espiritual. E ele está dizendo que nós devemos nos revestir. Quer dizer, isso é uma responsabilidade minha, uma responsabilidade sua. Revistamo-nos das armas da luz,
Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, nem em bebedices, nem em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos novamente responsabilidade nossa. Temos que tomar uma atitude urgente, revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. E eu pergunto, não temos que preocupar? Obviamente que temos que nos preocupar com isso. Aí você fala assim, não pastor, mas não, deixa eu te falar mais alguma coisa. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. 1 e 2. Rogo-vos. Paulo estava rogando, que é muito mais do que pedir ou rogar. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século. Não entre nessa vala comum desse sistema escravizador, terrível, esse sistema que mata, E Paulo está rogando para que os irmãos apresentem o seu corpo em sacrifício vivo. Se é sacrifício, é algo que o seu corpo deseja, você não dá e o traz à presença de Deus de maneira santa, e que seja isso agradável. Isso é o nosso culto racional, é o nosso culto inteligente, meu querido. E não vos conformeis com este século, diz o apóstolo Paulo. Mas de que maneira eu não vou me conformar com este século? O problema é que muitos estão achando que tudo o que se pode fazer nesse sistema é tanto irrelevante concernente a Deus. Deus não está preocupado com isso. O apóstolo Paulo diz que nós não podemos conformar com este presente século, e só tem uma maneira, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como eu posso renovar a minha mente? Colocando nela a palavra de Deus, impregnando nela a vontade perfeita, plena e absoluta de Deus, me debruçando sobre a Bíblia Sagrada, buscando o Senhor em comunhão íntima com Ele, em oração. E Ele diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas será que é isso que nós temos feito? Não é. E a nossa preocupação vai aumentando, querido, gradativamente. Quando você chega aqui no livro de Hebreus capítulo 10, verso 25, você encontra uma exortação tremenda. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Veja que alguns já estão colocando isso como hábito, como costume. Até um segmento que diz que você não precisa mais congregar, você não precisa de um líder, você não precisa de alguém que faça cobertura de oração, você não precisa de nada disso. Você vive Jesus na sua casa, você não precisa de congregar. E o apóstolo Paulo diz, não deixeis de congregar, como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações, é isso que eu estou fazendo. Estou te admoestando, tanto mais quanto vedes que o grande dia se aproxima. Aí você fala, mas meu exemplo, pastor, é Cristo Jesus, Ele é meu exemplo primordial. Maravilha, se Ele é o seu exemplo, eu gostaria de mostrar para você o que Jesus disse aqui em Lucas, querido. Em João capítulo 4, versos 31 a 36, olha o que ele está dizendo. Nesse inteirinho os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos aos outros, ter-lhe-ia porventura
alguém trazido o que comer, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Entendeu, meu querido? Aquele que está em Deus, ele expressa essa vontade sequiosa, e ele só se realizando esta vontade de Deus. Qual é a vontade dele? A realização da sua obra. Mas o que estamos vendo não é bem isso. O que estamos vendo é outra coisa. O que estamos vendo é o desânimo, é o desalento. O que estamos vendo são pessoas que não congregam. O que estamos vendo são pessoas que deixam a causa de Deus, a obra de Deus, por coisas insignificantes. É no vosso esforço que ganhareis as vossas almas. E o Senhor sempre apelou para a coragem, para o esforço, para o bom ânimo. Isso é necessário, querido, é necessário. Não podemos nos entregar de maneira nenhuma ao desalento, à apatia. Não podemos nos entregar ao desinteresse. Temos que nos esforçar, congregarmos, mergulharmos na palavra, sermos verdadeiramente autênticos servos do Deus vivo. Não é título, meu querido, não é nome na parede, não é bandeira denominacional, não são catedrais levantadas, não, meu querido, é você e Deus, é você e Deus. Quem tem que se revestir das armas da luz somos nós, eu e você. Quem tem que buscar chegar a Deus sou eu e você. Ou você está esperando o quê? Ele já fez tudo por nós, querido. Tudo por nós. Não adianta você ficar dizendo eu quero mais de Deus, quero mais de Deus. É o contrário. Deus é que quer muito mais de mim e de você. Mas eu é que tenho que me dispor a fazer tal coisa. Aí você diz, pastor, mas eu vou te dizer mais uma coisa. Lá em Lucas 12, no versículo de número 31, olha o que está escrito: buscai antes de tudo. Deu para você entender, querido? Buscai antes de tudo. Antes de qualquer objetivo seu, antes de qualquer sonho pessoal que você tiver, antes de se extrapolar em preocupações e se descabelar, antes de tudo, buscai antes de tudo o seu reino, o reino de Deus, a sua justiça. E ele diz, estas coisas que você está deixando de congregar por causa delas, estes serões que você está fazendo, que é levantando de madrugada e dormindo tarde, comendo pão que penosamente você está granjeando, ele diz, estas coisas vos serão acrescentadas. O que é que você está esperando, meu querido? Vai ficar no desânimo, no desalento? Vai ficar invertendo valores? Ao invés de estar na casa de Deus, debruçando-se, cultuando a Deus, oferecendo o seu sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, congregando, levando as cargas uns dos outros, orando uns pelos outros, você está preferindo a sua agenda? Está invertendo, está dando preferência à sua agenda, à agenda de Deus? Está chegando a hora, meu querido. Está chegando o momento. A advertência aqui é válida. E todos os servos de Deus, todos aqueles que foram chamados para o episcopado, se tem essa consciência de chamado, sabe o que eu estou falando. E sabe por que nós estamos fazendo tal admoestação. Porque você foi escolhido por Deus. E o preço foi muito alto, meu querido. O preço foi muito alto para você estar invertendo os valores e abraçando estas coisas aqui do mundo, porque todas são perecíveis, temporais, tudo passa. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. O que você está escolhendo?
Qual é a decisão que você está tomando, meu querido? Ah, pastor, mas eu tenho que me virar, porque se você tem que se virar, olha, preste bem atenção, querido. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Lembra de uma coisa, o provedor da sua vida é Deus, é Javé, Jirê. O Senhor só vai te perguntar alguma coisa depois. Porventura, lhes faltou alguma coisa? É Ele, querido, que chama à existência as coisas que não existem em teu favor. É Ele que, enquanto você dorme, Ele vela o seu sono, preparando as bênçãos para você, para o outro dia. É Ele. Aquele salário que você ganha vem dEle, é tudo dEle. A questão toda é se você está sendo grato a Ele e se você está dando prioridade, primazia a Ele. Eu deixo com você esta palavra, meu querido. É chegada a hora. O dia está chegando, a noite está passando, é hora de despertar e sair desta apatia espiritual e se revestir do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Você aceite essa palavra com muito amor, meu querido, porque o céu te espera. Não negligencie esta bendita esperança da glória. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.